Olá, bom dia a todos. Estamos em mais um encontro no nosso clube de leitura da editora Teosófica. Hoje é o nosso 16º encontro. Estamos estudando, comentando esse livro maravilhoso, Educação Transformadora, do Vicente Rauchin Júnior, capítulo por capítulo. Hoje, então, é o capítulo 16, intitulado Sobre a Inteligência. Além desse livro, temos outros 2 livros do Vicente, Reflexões sobre Educação Transformadora e o Processo de Autotransformação, também, os 2 da editora Teosófica, do Vicente Rauchin Júnior. Vicente, ele é das Filipinas, né? Ele é um membro da Sociedade Teosófica, fundou a Golden Link College, Escola Teosófica, nas Filipinas, e está ajudando no desenvolvimento da nossa escola, na implantação da nossa escola teosófica aqui no Brasil. Está sendo nosso mentor e está nos ajudando, né, com essa leitura e esse trabalho incrível que ele tem na educação teosófica. Hoje, né, recebemos pela segunda vez a nossa querida Leni Luft-Schmidt para nos falar sobre esse capítulo tão especial, tão importante. A Leni, ela é pedagoga e mestre em pedagogia, e ela se define como uma buscadora incansável da compreensão da natureza humana. Ela possui experiência em vários níveis da educação básica, creche, pré-escola, anos iniciais, ensino médio e ensino superior. No ensino superior, atuou nas funções de coordenadora das atividades de extensão, coordenadora do curso de pedagogia e da pós-graduação, procuradora institucional, diretora de ensino, pró-reitora acadêmica e atualmente atua como coordenadora pedagógica no Centro Universitário FAG de Cascavel, no Paraná, junto ao Núcleo de Apoio ao Docente e aos Programas de Empreendedorismo e Inovação. Leni é a nossa convidada, então, de hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua gentileza em aceitar esse convite, estar aqui conosco, né, fazendo esses comentários, trazendo, né, os seus conhecimentos para brilhantar essa nossa live. Seja muito bem-vinda, Leni, e a todos que nos escutam. Muito obrigada. Está com você a palavra, Leni. Obrigada a você, Raquel. Agradeço aí o convite, a oportunidade de estar aqui e conversar sobre um tema tão importante que é a inteligência humana. Esse título aí sobre a inteligência, ou poderíamos dizer sobre as inteligências, né? Hoje nós temos um grande desafio entender essa essência humana, quem somos nós seres humanos, como nós colocamos a nossa inteligência a serviço e como podemos aperfeiçoá-la continuamente. E essa é, Raquel, a tarefa da educação, buscar esse protagonismo do aluno, estimular essas inteligências. Desde o surgimento da instituição escolar, nós temos olhado para buscar o entendimento e a compreensão de como se dá esse desenvolvimento da inteligência. E ao longo dos tempos, nós fomos vendo algumas compreensões que foram ampliando, né, a nossa compreensão sobre o que é o ser humano, como ele aprende, como a criança aprende, como ela se desenvolve. Nós tivemos aí inúmeros estudos, como por exemplo de Gardner e outros, né, um psicólogo que trouxe o conceito de inteligências múltiplas, né. Historicamente... Leni, eu queria te interromper, porque aí na sua fala, eu quero que você continue a sua fala, mas só queria te interromper porque você fala de inteligências. Seria a inteligência, seriam as inteligências, sobre as inteligências, várias inteligências, né? Isso mesmo, como eu explicava, as inteligências múltiplas, né, de Gardner e outros fizeram perceber de que a escola, ela priorizou geralmente a linguagem escrita e a matemática. É o que tradicionalmente se deu muita ênfase. As artes um pouco, a música muito menos, e aí vai. E aí, com os estudos hoje, eu falo que a gente desvendou essa nossa caixa preta, que é o nosso cérebro humano. Cada vez mais nós estamos entendendo sobre o funcionamento desse cérebro e entendendo que
nós temos múltiplas inteligências. Então, a gente tem, vai dizer Gardner, a lógico-matemática, a linguística. Nós temos uma inteligência intrapessoal, que é entender a nós mesmos, aí entra muito os teósofos, né? Uma inteligência intrapessoal consigo, interpessoal com os outros, né? São as pessoas que estão envolvidas aí nos projetos mais sociais, né? Preocupados com a sociedade. Nós temos uma inteligência natural, os naturalistas, ambientalistas, visual, espacial, como nós nos organizamos no espaço, uma inteligência existencial, essa eu acredito que seja fundamental nós entendermos, né? Por muito tempo a escola considerou somente o nosso cognitivo, a razão, mas nós sabemos que, para que de fato nós seres humanos sejamos integrais, nós precisamos considerar também as nossas emoções. Então, na década de 70, a psicologia fazia teste de QI para identificar quem eram os mais inteligentes, né? E esses testes serviram para mostrar que nem sempre uma pessoa que tem um alto QI é a que consegue resultados mais positivos na sua vida. Muitas vezes ela pode ter uma dificuldade emocional que vai impedir de ter êxito nos seus projetos, naquilo que ela for desenvolver, na sua profissão. E essas inteligências, elas não se referem somente à profissão, e sim ao sentido da nossa existência, da nossa vida. Então, entender que vai para além desse racional é fundamental. Entender que nós temos essa consciência corporal, que precisamos trabalhar, né, estar conscientes do nosso corpo, as necessidades que temos, e a partir daí, sim, desenvolver outras possibilidades. Entender que nós temos uma inteligência hormonal, né, homens, mulheres, meninos e meninas pensam e agem de jeitos diferentes. Então, isso é importante. E para além dessa espacial, é entender essa inteligência existencial. Então, o que o Vic propõe aqui nesse livro, da Educação Transformadora, é o ser humano usando a sua inteligência para transformar a si, entender o mundo à sua volta, e a partir daí poder, de fato, trabalhar o que ele precisa enquanto ser humano. Uma aula expositiva, hoje, geralmente não vai fazer somente essa transformação. Então, o que o professor precisa? Ajudar o aluno a buscar a investigação do conhecimento dentro dele, através das experiências, das vivências que ele vai desenvolvendo, e a partir daí, então, ele vai explorando esse mundo à sua volta. Mas isso é um desafio muito grande, porque ao longo da formação, nós, professores também, a gente também passou muito tempo nas classes enfileiradas somente ouvindo o professor. E isso fez com que nem sempre a gente desenvolvesse essa atitude investigativa que a educação transformadora propõe. O estudante, a criança, o jovem, o adulto, questionar-se sobre a vida, os fatos, os seus sentimentos, as ideias, as crenças que possui, e a partir daí buscar esse movimento de transformação. Entender que o mundo que está à nossa volta, ele é um reflexo daquilo que nós acreditamos, e poder investigar essa inteligência latente em todas as coisas. Acredito que essa é uma das grandes contribuições aí da educação, trazer a compreensão de que à nossa volta há múltiplas inteligências em tudo, em todos os espaços, ambientes, natureza, onde nós estamos, nos irmãos que estão conosco, quem está à nossa volta, nossos colegas de trabalho, nas nossas crianças, nos estudantes, e a partir daí nós podemos sim gerar uma sinergia para construir uma inteligência coletiva muito mais cooperativa. Hoje nós estamos na era da IA. A inteligência artificial, ela traz muito esse contexto da memorização. É importante entender isso, que a IA, ela vai cada vez mais trazer esses processos de memorização, de conceituação, muitas vezes com muita facilidade. Mas ao ser humano vai ficar a dimensão da criatividade. Eu falo que podemos deixar para a IA mais a memorização, a reprodução de alguns conceitos, e a nós, seres humanos, a amorização, né? A compreensão, a criatividade,
a investigação dessas leis de compreensão da nossa própria essência. Eu vi que aqui ele propõe uma educação que valorize muito o conhecimento que ele chama de socrático, né? Utilizar o método lá que Sócrates propunha na filosofia. O Sócrates foi um grande filósofo e a mãe dele era parteira. Então, ao vivenciar esse movimento das mulheres dando à luz às crianças, ele percebeu que esse deveria ser o movimento da educação. Trazer à luz, ajudar a criança a acessar essa luz interior, ou seja, a sua essência, né? E isso é fundamental, nós humanos entendermos que nós temos uma essência que nos move. Hoje já há um consenso entre a religião e a ciência de que nós temos, né, Raquel, um ponto de Deus no nosso cérebro. Quem tem curiosidade aí pode estar pesquisando sobre isso. Uma vez era tido muito assim, as religiões estudavam a espiritualidade e a ciência a razão. Hoje nós já vemos essa conciliação, inclusive a ciência trazendo esse entendimento de que nós temos uma essência divina dentro de nós. Essa pesquisa aí é pública, está na internet, e mostra que nós temos pontos aqui no nosso lobo frontal que nos conectam com uma essência maior, né? E trazer essa compreensão na educação é fundamental. Leni, o Vic, ele coloca no livro dele, na página 173, 2 níveis de inteligência, né? Ele fala que o primeiro é funcional. Então, seria, né, desenvolver essas habilidades de matemática, né, ligadas à aprendizagem. E o segundo é a capacidade que ele diz aqui de existencial, né, ou filosófica. Então, é a capacidade de discernir, da sabedoria, desenvolvimento da sabedoria e da intuição, né? E aí eu queria te perguntar, assim, qual seria a essência da inteligência humana, né, de acordo, né, com toda essa sua fala e com esse capítulo, isso que eu acabei, né, esse trecho que eu acabei de falar, e como que a educação ela pode apoiar este desenvolvimento, tanto nesses 2 sentidos, né, tanto no funcional, quanto nessa capacidade filosófica existencial, que muitas vezes na escola, né, às vezes deixada em segundo plano, né, ou nem é percebido. Uhum. De fato, Raquel, assim, por muito tempo eu comentei no início, né, a gente focou muito nessa inteligência funcional, do dia a dia. Por exemplo, o que é importante hoje? A alfabetização. Então todos vão aprender a ler e escrever. Hoje, a alfabetização digital, vamos aprender a lidar com esses recursos digitais. E aí o Vic propõe essa alfabetização existencial, que é trabalhar com as nossas emoções, investigar quem nós somos, desenvolver essa percepção, né? Quem sou eu comigo, com os outros? Quem sou eu no meu entorno? E ele foca muito a importância de trabalharmos essa autopercepção, como nós nos percebemos. Isso hoje é fundamental, né, Raquel? Os altos índices de estresse, depressão, ansiedade que nós vivemos na humanidade, fazer esse desenvolvimento, essa autopercepção, essa autoatenção às nossas emoções, o quanto elas interferem, desenvolver essa alfabetização emocional, essa alfabetização existencial é fundamental, né? Quem somos nós enquanto seres humanos? De que adianta todo o conteúdo da escola se o meu aluno está sofrendo situações de estresse, de suicídio e outras questões, né? Então, entender essa essência humana e saber que nós todos temos um propósito nessa existência. Então, eu diria que o papel fundamental da educação, para além de trabalhar esse contexto mais funcional, do dia a dia, da vida, das relações, é também contribuir na formação humana existencial. Qual é o nosso senso de existência? Por que estamos nesse planeta Terra? Qual é a nossa contribuição aqui? O que nós vamos deixar enquanto seres humanos nesse planeta? E, afinal, quando nós partirmos daqui, o que vamos levar conosco?
Nós sabemos que nós não conseguimos levar nada de material, né? No entanto, a escola está muito assentada hoje numa concepção muito materialista mesmo da educação. E é importante a gente entender essa conexão com a nossa essência, trabalhar essa nossa intuição, perceber que nós temos uma sabedoria para desenvolver, que não é somente saber um conceito. Eu preciso saber esse conceito, entender onde ele se aplica, colocar em prática. A partir dessa prática, eu vou desenvolvendo hábitos. A partir desses hábitos, eu vou desenvolvendo crenças. E a partir dessas crenças, eu vou construindo uma sabedoria. Então, a educação transformadora, ela propõe, inclusive, muitas vezes, um esvaziamento dessas crenças e hábitos que nós temos. Uma reflexão sobre o que é importante manter, o que eu preciso modificar. Nem sempre é sobre buscar mais, às vezes seria sobre esvaziar. Né? Então, buscar esse esvaziamento do que é supérfluo, do que nos condiciona, do que nos aprisiona, para, de fato, trabalharmos aquilo que é essencial. E aí é muito importante a literatura teosófica, e o Vic, aqui nesse livro, trabalha muito esse conceito de liberdade, né? Dar ao ser humano a liberdade de fazer essa investigação profunda e ele estar fazendo as suas escolhas, a partir do que considera ético, relevante, fundamental, as virtudes e valores que hoje são fundamentais, né? Por muito tempo, a escola trabalhou muito somente com conhecimentos, esquecendo a valorização das virtudes, dos valores, as competências que são fundamentais, que são a chave para nós buscarmos esse movimento de autotransformação. E esse movimento de autotransformação, ele passa também pela compreensão de entender que nós não somos sozinhos nessa existência, de que nós estamos interconectados, conectados a uma grande conexão humana, que é toda a humanidade. Então, eu falei assim, que a gente tem uma pequena história de cada um, que vai estar conectada a uma grande história. E é essa visão existencial que o Vic propõe aí no livro, né? Nós temos um pequeno universo, cada um de nós no seu universo, que vai estar conectado a um grande universo. E buscar essa compreensão vai trazer mais sentido à educação. Por muito tempo a gente relegou pouca carga horária às humanidades, à filosofia, à arte. Se priorizou muito, até hoje a gente tem muito mais matemática do que, por exemplo, aula de arte. E todos esses conhecimentos, eles são importantes, né? A gente precisa trabalhar com a arte, com a expressão, com a criatividade. O que é a palavra criatividade? Né? Criar, na idade que você está, com a vida que você tem, colocar arte na sua vida, fazer essa vida ter sentido, né? Encontrar um sentido para essa existência. Nós não somos meramente robôs, né? Eu acredito que esse movimento aí que nós estamos tendo agora da IA, da robotização, vai ajudar, assim, eu vou ser otimista aqui, de uma forma otimista, as pessoas a perceberem o que é movimento de robô e o que é essência humana. E queremos apostar que isso vai trazer uma maior consciência, inclusive uma mudança para a educação, né? De entender que nós precisamos, de fato, trabalhar esse autoconhecimento. O Augusto Cury, que é um psiquiatra aqui brasileiro, ele fala que o ser humano, ele tem uma capacidade incrível, é muito inteligente, mas ele muitas vezes se perde no seu medo, no seu mau humor. Consegue pilotar um veículo 1000 vezes mais pesado, mas se perde em si mesmo muitas vezes. É refém das suas emoções. Então, nós vemos aí na teosofia o quanto é importante a gente buscar esse autoconhecimento e superar essa fragmentação, né, de nós ficarmos reféns somente de conhecimentos externos e não prestarmos atenção naquilo que é relevante na educação. Felizmente, a educação hoje já está olhando para essa autocompreensão. A gente, pelo menos, começa a trazer aí as competências socioemocionais, né, que são importantes, mas a partir dela a gente precisa aprofundar um pouco mais, né? Trazer esse entendimento, quem sou eu comigo, com os outros que estão,
os que estão comigo naquele espaço, naquele ambiente, seja na família, seja no espaço social, profissional, e também à nossa volta. O que nós temos feito em cuidado com o ambiente, com a natureza, como que está o mundo à nossa volta. Isso, de fato, é um ser humano inteligente, aquele que vai conseguir entender, né, o que ele está fazendo nesse ambiente, como que ele trabalha e como ele pode contribuir para deixar esse mundo melhor à sua volta. Eu diria que se tem algo que a gente precisa trabalhar hoje na educação, é para sermos seres humanos bons, seres humanos que cultivam a bondade, a compaixão, tem esse senso de entender a sua liberdade, até onde vai a minha liberdade, até onde começa a liberdade do outro, e de fato uma compaixão verdadeira, com tudo, todos à sua volta, um respeito muito grande aos espaços que utilizamos, aos ambientes que convivemos, para que de fato a gente possa honrar essa nossa casa, esse nosso planeta que nós temos aqui à nossa volta, não é mesmo, Raquel? Nossa, Leni, é incrível. Nossa, que bom que você está aqui falando, discutindo sobre esse tema tão especial, né? Eu trabalhei durante muitos anos, né? Eu acho que você sabe, numa escola Montessori. Então, o foco está mais na criança, né? O foco é na criança, né? Então, é diferente de uma escola tradicional. Então, assim, quando surge uma dúvida em sala de aula, né, a criança é convidada a compartilhar, e é convidada, essa curiosidade, ela é bem-vinda. Então, mesmo que algum tema surja que não estivesse planejado, né, que não fosse exatamente aquele plano, né, daquela aula, né, é muito bem-vindo. Então, assim, numa escola tradicional, pode ser, né, não é obrigatório que isso aconteça, porque depende também muito do professor, mas precisa seguir, né, um ritmo, e aí, ok, né, isso, ok, ele escuta a pergunta do aluno, mas a gente vai, isso é um assunto para o próximo capítulo, a gente vai falar sobre Roma, sobre, né, nazismo, sobre um outro capítulo. Mas numa escola como Montessori, numa escola como não tradicional, esses assuntos são sempre muito bem-vindos, porque a gente não pode, né, ferir essa curiosidade da criança, né? E isso está muito ligado a essa expressão da liberdade, né? A criança tem que se sentir bem para ela poder estar na sala de aula e fazer os seus questionamentos, né? E essa liberdade, ela leva à criatividade, e isso é tudo fruto de uma inteligência. Ele, no primeiro capítulo do livro, ele fala que a inteligência é uma capacidade difícil de definir, mas, ao mesmo tempo, não é difícil de reconhecer. Que lindo isso, né? Muito bem dito. A gente percebe, né, Raquel, quando tem alguém inteligente, assim, às vezes as pessoas... Eu vou explicar o que é inteligência. Não, mas essa pessoa é inteligente, você percebe, né? O que você está falando me fez lembrar a história, né, da Criança Encantada, que é um livro da teosofia, né? É uma história, assim, verdadeira sobre a criança que está dentro de nós. E eu fiquei pensando o que seria, de fato, uma escola que promove a inteligência. Seria uma escola que mantém essa criança viva, que mantém essa alegria de ser criança, tanto nos adultos quanto nos professores, né? Para quem ouve aí, muito aqui no Brasil é muito comum, né, a vertente do cristianismo. Jesus falava: se nós não formos crianças, não entraremos no reino dos céus, né? Fazendo uma menção à importância de mantermos essa essência da criança dentro de nós, né? Essa essência interior. Então, isso é muito importante. A criança, ela é movida por perguntas. Ela tem curiosidade de saber sobre o mundo. E quando nós, professores, vamos falando agora não, pergunta depois, isso vamos ver na próxima, isso vai ser no semestre que vem, ela vai esquecendo de perguntar. E aí vai perdendo essa essência, né? Então, muitas vezes é necessário fazer depois um trabalho de resgate
dessa essência da criança, muitas vezes em processo de terapia, adultos que lá na fase de adulto, né, não tem alguma dificuldade, vão investigar, foi essa criança, a criatividade lá da infância, a alegria, a essência, essa liberdade, o questionamento, né, a bondade, gente, olha como a criança tem uma bondade, né, natural. Então eu falo que se a gente na educação não reprimir as nossas crianças, não matar simbolicamente a infância, nós já estamos realmente fazendo uma educação que vai ser transformadora, né? Então isso é fundamental. E como você comenta, sempre tem esse convite, né? Eu lembrei, Raquel, do Krishnamurti, nesse outro livro da educação teosófica, né, que nós temos, ele vai definir um pouquinho qual que é a função da educação. Ele diz que a educação é criar seres integrados e, portanto, inteligentes, né? Seres integrados são as pessoas que têm essa visão do que é essencial no que eu estava falando, comigo, com os outros e com o entorno, né? Ter essa compreensão de que eu estou aqui só de passagem. Todo mundo quer uma vida feliz, uma vida realizada, mas muitas vezes a gente não quer investigar o que precisa para isso, né? Até mesmo nós professores, a gente sonha com dias na escola, que a harmonia reina, que as crianças chegam, dê tudo certo, mas a vida humana é dual, então a gente precisa aprender a lidar com os diferentes ritmos da vida. E eu acredito que um aluno inteligente é aquele que vai fazer esse movimento de fato, trabalhar essa educação, né? De alunos, homens, mulheres, jovens, crianças, livres do medo, da insegurança, né? De realmente poder ser livre para investigar, entender, né? Focar naquilo que é essencial, né? O Krishnamurti fala muito de a educação deve encorajar as pessoas a não só se adaptar à sociedade, a ser harmonioso, mas descobrir os verdadeiros valores, né? Descobrir o que é essencial, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é despertar aquela sabedoria perene, né? O título desse livro é um convite, né? A investigarmos essa inteligência, a sabedoria perene e o despertar da inteligência, que é descobrir que há uma inteligência em tudo que cerca a nossa volta. E ao descobrir isso, a gente começa a criar uma sintonia com esse universo, né? A gente começa a criar esse equilíbrio e sim, gerar mais harmonia. A gente começa a acalmar nossas guerras interiores e exteriores, porque a guerra exterior ela é um reflexo da nossa desarmonia interior, né? Então, trabalhar essa percepção é fundamental, né? Você ia comentar? Eu acabei de... Não, perfeito. O que você está falando tá maravilhoso. Faz uma conexão com, acho que é o capítulo 7, estou até dando uma olhada aqui com o livro, né, Educação Transformadora, que a gente precisa estar inteiro na vida, né? Ter essa inteireza, porque a nossa cultura tende a fragmentar, né? Tanto as profissões, as especializações, e a gente também, né? A gente dividir, a gente fica partido, né? O nosso corpo, as nossas emoções, até que a gente comece a entender que tem uma relação entre o corpo e as emoções, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz e como o nosso corpo sente. Né, o que fica no corpo, isso que o Vic até fala dessas energias que ficam congestionadas, né, no corpo, né, que é o trabalho até desse outro livro aqui, que é o processo de autotransformação, com os exercícios de escaneamento e de processamento das emoções, né. Então, é interessante você ter trazido esse capítulo do outro livro, né, do Krishnamurti, porque essa é o que eu estou tentando entender e acho que a função da educação transformadora é a gente fazer essa união, né, disso que a gente chama desse triângulo inferior, né, que são as nossas emoções, é o nosso corpo físico, com um triângulo superior, que é esse aspecto espiritual, fazendo essa conexão
né, e nos tornando aquilo que nós já somos, né? E a gente vem manifestar no mundo esse nosso aspecto divino, mas aqui a gente vai trabalhar as nossas potencialidades, né? E desenvolver essas potencialidades. E que eu estou tentando entender e que eu estou né, eu estou compreendendo através desse livro do Vicky, é que a educação tem essa função, né? Que a criança seja feliz nesse aprendizado e que ele que manifeste essa sua potência e que seja desenvolvido. O que você acha? Qual que seria a função para a gente encerrar, né? O que você acha? Como você vê a função da educação transformadora nesse dia? Essa educação que promove essa transformação, né, do interior para o exterior. Algumas teorias aí chamam de desenvolver as funções psicológicas superiores, né? Na minha participação anterior, eu falei que cada vez mais nós precisamos nos diferenciar dos animais, né? Entender que a gente tem uma essência que vai para além. Se a gente fica só nos instintos, né, como ser humano animal, racional, nós não percebemos essa nossa frequência superior, né? Então, saber que temos uma conexão, de que nós temos o poder de decisão e que precisamos respeitar a tudo e a todos os seres à sua volta. Trazer essa percepção de como eu estou me sentindo hoje, esse entendimento de o que eu faço com essas emoções, trabalhar na educação, exercícios, como você falou, de escaneamento, percepção das emoções, relaxamento, exercícios corporais. A gente tem aí a vertente da yoga, que é maravilhosa, traz uma compreensão, né, de como é o nosso corpo, quais são os pontos de energia, como você falou aí, que pode estar bloqueando, né, e que quando nós trouxemos uma integração entre o mental, o físico, o emocional e esse existencial ou o espiritual, é que de fato a gente consegue construir essa transformação, né? Que é a razão de estarmos aqui. Lembrando aqui, Raquel, que quando eu falo espiritual, necessariamente não é religião. Para alguns pode ser uma religião, para o outro pode ser uma crença, para o outro pode ser o ateísmo, para o outro pode ser simplesmente a palavra ética. O espiritual o que eu estou fazendo nesse planeta Terra? Qual é o movimento de transformação que eu quero fazer aqui? Como que eu posso conectar minha pequena história nessa grande história? Como que eu posso conectar o meu pequeno universo neste grande universo? O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Então, o que eu quero levar dessa vida, dessa existência? Penso que esse é o grande movimento de transformação da educação que nós precisamos fazer, né? Nossa, muito obrigada, Leni, pela sua presença. Eu que agradeço. Maravilhoso quando você vem aqui, o que você traz, né? Toda a sua experiência, todo o seu conhecimento em educação, aliado à teosofia, aos seus conhecimentos, né, de teosofia e a esse livro, né, da educação transformadora. Então, muito obrigada. Que você volte mais vezes. Tá bom. Voltarei dia 25 para a gente falar sobre formação docente, que é o que eu faço. E para promover todas essas inteligências, nós, professores, precisamos cuidar, né, dessa nossa formação. Então, dia 25 temos um encontro bem especial. E, aliás, Raquel, semana que vem você tem encontro novamente aqui, né? Isso. Olha, é treinamento de professores, seria isso, né? Isso mesmo, isso é mesmo. Isso, né? Ao capítulo 18. É isso aí. Então, muito obrigada, Leni. Então, todos que estão nos assistindo, agradecemos muito, e todos que ainda vão nos assistir, né, agradecemos, e fica aí o convite para a próxima segunda, às 9h30 da manhã, e a gente vai para o capítulo 17, Aspectos Vitais da Educação. Então, fica o convite a todos. Muito obrigada, Leni, e muito obrigada a todos. Um abraço.